todos encontraram, gente? Vamos ler a palavra, preste muita atenção agora. Não permita que absolutamente nada desvie a sua atenção. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. E a palavra continua dizendo: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração de igreja incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia. O que Pedro fazia? Dormia. Entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Versículo 9: então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Pareceu-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. É isso mesmo, igreja? Mãe de João. Oh, meu Deus do céu. Fala aí, pessoal. Hoje a língua está travada aqui. Cognominado, isso. Cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao poste do portão, veio uma criada chamada Ruth ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez-o entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Olha que coisa. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto Pedro continuava, fala aí, gente, continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Digam glória a Deus. Glorifica a palavra de Deus. Essa palavra, Deus, Ele veio nos ensinar, igreja,
a como ter paz na hora da luta, a como ter paz na hora da dificuldade. Amém, pessoal? Somente uma pessoa, nós vamos ressaltar aqui onde lemos, somente uma pessoa que crer nas promessas de Deus piamente, sem duvidar, pode ter paz na hora da dificuldade, consegue ter paz na hora da luta. Amém, pessoal? Pelo contrário, uma pessoa que não crê, uma pessoa que duvida, uma pessoa que fica insegura com respeito às promessas de Deus ou a palavra de Deus para a vida dela, ela não consegue ter paz na hora da dificuldade. Muito pelo contrário, ela se desespera. Amém, pessoal? E é óbvio, para que uma pessoa creia de fato e de verdade na palavra de Deus, ela precisa estar bem com Deus. Ela precisa ter a presença de quem, gente? De Deus. Porque o Espírito Santo, a presença de Deus, Ele é quem nos dá essa confiança. O Espírito Santo de Deus é quem blinda a nossa mente com respeito aos pensamentos negativos, com respeito, igreja, tudo aquilo que o diabo vem para tentar implantar dentro de nós. Amém, pessoal? Como uma pessoa que está vazia de Deus, como uma pessoa que não está bem com Deus, como uma pessoa que está longe de Deus, ela pode conseguir o tempo todo crer na palavra, confiar na palavra, continuamente. Como ela consegue? Não consegue. Hora outra, ela que está vazia da presença, ela que está longe de Deus, ela vai se titubear na fé. Ela não vai conseguir permanecer, igreja, na fé o tempo todo. Amém, pessoal? Porque o Espírito Santo, a presença de Deus, é quem nos renova dia após dia, todo o tempo, todas as horas, todos os momentos. Diga glória a Deus, pessoal. É o Espírito Santo, a presença de Deus. E Pedro, ele tinha a presença de Deus. Tinha ou não tinha, gente? Pedro tinha a presença de Deus. Ele tinha o Espírito Santo. E aqui, Pedro, através da vida de Pedro, nós conseguimos enxergar características de uma pessoa que tem a presença de Deus. Amém, gente? Você vê que aqui no início, onde nós começamos a ler no versículo 1, olha lá. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago e irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram cheios de pães asmos. Ou seja, quando uma pessoa tem a presença de Deus, ela precisa entender que ela vai sofrer perseguições. Amém, pessoal? Às vezes a pessoa ela vem para a igreja e ela conhece a fé, ela conhece a Deus, ela conhece a palavra, e ela acha que a vida dela não vai ter mais problemas. Ela acha que não vai ter mais nenhum problema para ela, que a vida dela vai ser um mar de rosas. Não, meu amigo, muito pelo contrário. Outrora você e eu estávamos lá fora, no mundo, servindo ao diabo, sim ou não, igreja? Aí você acha que ele vai aceitar que nós venhamos para a presença de Deus, entregamos a nossa vida para Jesus? Você acha que ele vai aceitar isso, igreja? Não vai. Então ele vai usar de tudo e de todos para tentar nos atrapalhar, inclusive as pessoas lá fora. Amém, gente? Porque quando uma pessoa está lá fora, ela não conhece a Deus, ela não conhece a palavra de Deus, então ela está vulnerável. E uma vez a pessoa estando vulnerável, o diabo, ele consegue usar essa pessoa. Amém, igreja? Então o diabo vai usar pessoas. O diabo aqui, ele está usando Herodes para poder maltratar o povo de Deus, para poder prender, matar, judiar do povo de Deus. Mataram
Tiago. Logo em seguida, prenderam a Pedro. Amém, pessoal? Amém. Simplesmente por quê, gente? Porque Pedro estava pregando a palavra. Simplesmente porque Pedro tinha consigo a presença de quem? Fala, igreja. De Deus. Ele tinha a presença de Deus. E nós sabemos, igreja, que a presença de Deus é a luz. E a luz não se mistura com as trevas. Então, se você tem a presença de Deus, igreja, e aonde você chegar houver trevas, então você vai incomodar. Você vai incomodar naquele lugar, naquele ambiente. E é por isso que muitas vezes a pessoa imatura na fé, ela não entende. Porque ela chega a certos lugares, às vezes ela está no ambiente de trabalho, às vezes até mesmo dentro da própria família, no bairro onde ela mora. Às vezes ela está incomodando e ela não entende. Ela fica pensando, mas por que estão me maltratando? Por que estão fazendo isso comigo? Por que estão me ignorando? Por que estão tentando puxar o meu tapete? Por que estão falando mal de mim? Meu amigo, se você tem a presença de Deus, você vai incomodar. Amém, pessoal? E aí é aonde você tem que aprender uma única coisa, igreja: aprender a conviver nos ambientes que você incomoda. Porque muitas são as pessoas que, sendo elas de Deus, quando elas começam a incomodar nos ambientes lá fora, então elas ficam também incomodadas. Elas pensam, não, poxa vida, olha, para mim aqui eu acho que não vai dar, eu vou ter que sair daqui. Meu amigo, não é você que tem que sair. Quem tem que sair são as trevas. Não é a luz que tem que sair. Quem tem que sair é o diabo. Amém, pessoal? Então você tem que aprender. Você tem que aprender a conviver em ambientes que você incomoda. Aprenda isso. Ou seja, em outras palavras, resumindo, você tem que aprender a ser forte. Amém, igreja? Você tem que aprender a ser forte. Você não pode ser fraco. Você não pode ser fraco. O mundo aí fora exige força de cada um de nós. É ou não é, pessoal? Porque o fraco, ele fica para trás. O fraco, ele fica, igreja, vendo a vitória dos outros e batendo palma para os outros. Então você tem que ser forte. Bispo, poxa vida, olha, estou incomodando lá no meu trabalho. Olha, bispo, poxa vida, as pessoas estão falando mal de mim, estão puxando o meu tapete. Olha, estão tentando, sabe, agredir a minha fé. Amém, meu amigo. Permaneça. Faça a sua parte. Como diz o ditado lá fora, e é verdade, os incomodados e o que, gente? Esse mundo. Você está lá no seu trabalho, você está lá no seu emprego. Quem abriu essa porta para você não foi um homem, não foi Deus. Então você vai sair de lá somente quando Deus falar. Agora você vai sair daí. E se Deus te tirar de lá, Ele vai te levar para um lugar melhor e maior. Diga glória a Deus, gente. Aí pode glorificar a palavra. Então, às vezes a pessoa ela é muito sentimental. Você não pode ser muito sentimental com respeito às coisas lá fora, não, gente. Tem gente que é sentimental demais. Poxa vida, olha, mas porque fizeram isso contra a minha vida, eu estou magoado, eu estou chateado. Meu amigo, não deixa, não permita o seu sentimento te destruir. Não deixa o que você está sentindo no momento te destruir. Amém, pessoal? Não permita. E mais uma vez, aprenda a conviver em ambientes que você incomoda. Aprenda, gente. Tem muita gente aqui, que já perdeu bênçãos de Deus porque se precipitou, porque estava num lugar onde ela estava se incomodando, e aí ela fala, sabe, eu acho que eu vou sair, porque para mim não dá. As pessoas estão incomodadas comigo e largaram, deixaram de lado a bênção que Deus tinha preparado para elas. Isso aqui
que é? É que lá eu tenho sido muito invejado. Você acha que você vai crescer sem ser invejado, igreja? Quem acha que vai crescer sem ser invejado? Ninguém cresce sem ser invejado. Então, se uma pessoa ela tem a presença de Deus e ela quer vencer na vida, se prepara para ser invejado. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, se prepara para você ser invejado. Vai fazer o quê? Amém, pessoal? Versículo 5, olha o que diz aqui no versículo 5. Olha lá. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração, o que, igreja? Incessante a Deus por parte de quem, igreja? Da igreja. Mas eu quero que você frisa nessa passagem aqui, ó. Pedro, pois, estava onde? Guardado no cárcere. Amém, pessoal? Amém. Pedro estava guardado. Olha um pouquinho para mim aqui, gente. Pedro estava guardado no cárcere. Presta atenção. Deus te guarda aonde Ele quiser. Amém, pessoal? Deus te guarda ou vai te guardar aonde Ele bem entender, igreja. E ainda que seja em um lugar perigoso, se Deus quiser te guardar nesse lugar perigoso, Ele vai te guardar ali. Mas você pode ter certeza de uma coisa: neste lugar perigoso que Deus resolveu te guardar, Ele vai te proteger, igreja. Quem tem Deus tem proteção. Amém, pessoal? Quem tem Deus tem proteção. Quem tem Deus está protegido. Então Deus te guarda aonde Ele quiser, no lugar que Ele quiser, aonde Ele quiser. Mas uma coisa é certa: aonde Deus te guardar, se você estiver com Ele, se você tiver a presença dEle, ali você vai estar protegido. É verdade, né? Quem tem Deus para guardar, quem tem Deus para proteger. Agora, e se não tiver com a presença de Deus? Aí é diferente. É verdade, né, pessoal? Aí a gente já não pode dizer nada. Mas uma coisa é certa, e podemos falar: quem tem Deus está guardado, está protegido. Olha, diz, poxa vida, Deus ultimamente tem me colocado em cada lugar, ou em cada lugar assim, que eu nunca imaginei. Olha, lá onde tem, sabe, pessoas maldosas, lá onde tem pessoas mal intencionadas, não tem problema. Deus está te guardando ali, igreja. Amém, pessoal? E aqui no versículo 7, no versículo 6, perdão. Quando Herodes estava apresentado, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados, acorrentado com duas o que, gente? Com duas cadeias. Olha lá, com duas cadeias, e sentinelas guardavam o cárcere. Então, quer dizer, na cabeça de Herodes, ele ia matar Pedro. Ele só estava esperando passar a Páscoa, né? Já tinha matado Tiago, e na cabeça de Herodes, depois da Páscoa, ele ia então matar a Pedro, na cabeça dele. Mas, igreja, ele mal sabia do que Deus já tinha planejado para a vida de Pedro. Amém, pessoal? Então, você tem que colocar isso dentro do seu coração, igreja. Não importa quem talvez esteja tramando mal contra você, aprenda uma coisa e coloca no coração: quem possa estar tramando mal para você, está perdendo o tempo dele, igreja. Está perdendo tempo. Amém, pessoal? Está perdendo tempo. E digo mais, igreja, até mesmo a situação que o diabo usar, ou tentar usar, para te prejudicar, Deus vai fazer com que este mal, este problema,
se converte em bênção. Aquilo que vai vir para tentar te prejudicar é o que vai glorificar o nome dele na sua vida. Pode glorificar. É o que vai glorificar o nome dele. Pedro estava lá. Pedro estava lá. Preso. Acorrentado. Além de estar preso dentro de uma cela, dentro da cela ele estava acorrentado. E além de estar preso, acorrentado, ainda haviam ali soldados, sentinelas para vigiar. Mas, como acabamos de ver, igreja, o que Pedro estava fazendo na hora? Dormindo. Quem é que tem fé para dormir, sabendo que está prestes a morrer? Verdade, né, gente? Quem é que tem fé? São poucas pessoas que têm fé para dormir na hora da luta, na hora da dificuldade. Você vê que tem gente que ela não dorme. Tem gente que ela não dorme. Tem pessoas que passam noites e noites em claro, porque ela fica pensando: meu Deus, o que vai ser agora da minha vida? Olha, meu pai, olha esse problema, essa situação. Ela não dorme. Você tem que ter fé para dormir na hora da luta, igreja, na hora da dificuldade. Diga glória a Deus. Mas somente quem pode dormir na hora da luta, como eu dizia, é quem crer na promessa que Deus tem feito para ela. Amém, pessoal? Por que Pedro dormiu? Porque ele creu na promessa que um dia o Senhor Jesus fez para ele. Jesus profetizou lá no livro de João. Não precisa abrir sua Bíblia, não. Deixa que eu vou aqui na minha, para você entender. João 21, depois você lê na sua casa. Amém, pessoal? João 21, capítulo 18, diz assim, ó, presta atenção: em verdade te digo o quê? Quando era mais moço, tu descingirás a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e a outro te cingirá e levará por onde não queres. Diga glória a Deus. Jesus já tinha falado para Pedro: você vai chegar à sua velhice. Diga glória a Deus. Jesus profetizou. Era uma profecia de Jesus para a vida de Pedro. Olha Pedro, você está novo ainda, mas você ainda vai alcançar a velhice. Você vai chegar a ficar velho. Em outras palavras, você não vai morrer tão cedo. Então, quando Pedro estava preso, certamente, igreja, ele se lembrou: eu não me pensava, eu não vou morrer agora, porque um dia Jesus falou para mim que eu vou chegar a ficar velho. Diga glória a Deus, pessoal. Então, por que é que você não dorme direito? Por que é que você não dorme direito? Sendo que Deus já fez uma profecia para você. Amém, pessoal? Deus já prometeu que Ele vai te honrar, Ele vai abençoar a sua casa, Ele vai abençoar a sua família, Ele vai abrir portas para você. Diga glória a Deus, gente. Glorifica a palavra dele. Tudo em paz. Tem gente não dorme. Quem dormiu essa noite? Agora tem uns que já dormem demais, ele também não pode. Mas já quer acordar meu dia. Aí não pode, tem que dormir na medida também. Não, né, igreja? Fala para o seu irmão assim: irmão, dorme em paz, irmão. Ontem eu orei. Nós oramos meia-noite, nós oramos um pouco antes também. Depois, irmão, não vi mais nada. Não vi mais nada. Só hoje pela manhã. Você acha que nós não temos problema, igreja? Quem acha que o bispo tem problema? Todo mundo tem problema. Eu não tenho. Mas você vai perder o sono? Não vou nada. Está amarrado. Não é, pessoal? Está amarrado, não perdeu o sono nada. Pedro
Jesus me falou que eu não vou merecer. Eu vou alcançar, vou chegar a ficar velho. Então, eu estou acorrentado aqui, eu estou dentro de uma prisão, tem uns soldados aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Amém, pessoal? Fala para o seu irmão, vai dormir, irmão. Só não pode ser no culto. Dormir aqui vai levar um culto da segunda. Amém, pessoal? Vamos dar continuidade. Versículo 7, é isso? Vamos lá, vamos continuar. Versículo 7. Vamos ler. Diz assim, ó: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te. Igreja, fala essa palavra aí, vai, levanta-te. Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Igreja, glorifique essa palavra, gente. É muito forte isso. Amém, pessoal? Então veja, igreja, que o anjo, na hora que ele estava lá dormindo, estava dormindo tão bem, que o anjo precisou acordar ele. A palavra de Deus diz, e acabamos de ler, que o anjo tocou do lado dele, sim ou não? Ou seja, o anjo teve que chegar lá, tocar nele e falar: Pedro, ó, acorda, Pedro, acorda, rapaz, está na hora de sair, está na hora de ir embora. Diga glória a Deus. Então Pedro, na mesma hora, ele se levantou. Amém, gente? Tem muitas pessoas aqui nesse culto precisando se levantar hoje, igreja. Mas em nome de Jesus, Deus está enviando um anjo agora nos seus caminhos para levantar você. Diga glória a Deus. Você chegou aqui derrubado, você não quer mais se levantar, Deus está enviando um anjo. Mas por que, igreja? Por que o anjo desceu? Por que o anjo desceu? Mesmo Pedro estando dormindo, porque a Bíblia diz que a igreja estava em oração em prol da vida de Pedro. Sim ou não, pessoal? A igreja estava orando, as pessoas estavam orando. Então, igreja, se você quer ser uma pessoa, primeiramente, cheia da presença de Deus, se você quer ser uma pessoa, igreja, que não fica prostrada diante dos problemas, você tem que aprender a ser uma pessoa de oração. Amém, pessoal? Você vê que o povo da igreja, a igreja orava, e quando a igreja orava por Pedro, o anjo desceu. Igreja, quando você ora, o anjo desce. A oração sobe, o anjo desce. Diga glória a Deus. A oração, quando você ora, a oração sobe e a vitória, ela desce para a sua vida. Agora, se não tiver oração, não faz, não é? Se não há oração, não sobe nada e também não desce nada. É ou não é, pessoal? Você vê que foi o caso de Jacó, onde ele deitou sobre a pedra, ele teve uma visão. Então, a igreja, ele viu o quê? Uma escada, aonde a oração, os anjos subiam e o quê? Subiam com a oração de Pedro, de Jacó, e desciam com a vitória dele. Diga glória a Deus. Aí o que ele disse? Ele disse assim: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Amém? Quando você ora, mesmo quando está uma luta, está difícil, você não ouve a voz de Deus, mas você está em oração, Deus está ali com você. Amém, pessoal? A oração sobe e a vitória, ela desce. Diga glória a Deus. Seja uma pessoa de oração, gente. Aprenda uma coisa, gente. Nessa vida, muitas vezes nós não vamos poder contar com ninguém. Amém, pessoal? Vai ter momentos na sua vida que não vai ter como você contar
com seu patrão, não vai ter como você contar com o bispo, não vai ter como você contar com seu marido, com a sua esposa, com ninguém, gente, com ninguém. Mas se você for uma pessoa de oração, você sempre vai poder contar com Deus. Ele sempre vai estar ali para te ajudar. Ainda que humanamente falando, você esteja só. Amém, pessoal? Versículo 8, para finalizar, vamos lá. Disse o anjo: cinge-te e calça o quê? As sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa. E o que, gente? E segue. Olha para mim. O anjo falou para Pedro: levanta, se veste, põe a sandália, põe a sua capa e segue-me. Igreja, significa dizer que enquanto você e eu, ou qualquer ser humano, tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, então a gente vai acabar se dando mal. Não queira ficar fazendo as coisas do seu jeito. Apenas faça o que Deus te manda. Segue a Jesus. Porque quando você segue a Jesus, igreja, então Deus automaticamente Ele envia o anjo para a sua vida. E as cadeias se quebram. As cadeias, igreja, são destruídas. As portas se abrem. O milagre acontece. Diga glória a Deus. Então não queira ficar fazendo as coisas do seu jeito. Faça do jeito de Deus. Segue a Ele. Amém, pessoal? Qual é o jeito de Deus, bispo? O jeito de Deus é o que está escrito na palavra. Então, eu quero seguir a Deus. Eu quero seguir Jesus. É o que está escrito aonde, igreja? Na palavra. Na palavra. Se você seguir o que está escrito aqui, então tudo vai te favorecer. Principalmente nas horas mais difíceis. Digo glória a Deus. Você vê que ali a Bíblia diz, e como acabamos de ler também, os judeus, quando prenderam Pedro, quando mataram Tiago, eles ficaram satisfeitos. Eles gostaram. Eles estavam gostando, gente. Então, mas eles mal sabiam ou imaginavam que Pedro iria sair daquela situação, se mover, igreja, um dedo sequer. Porque quem o tirou foi o anjo. Sim ou não, pessoal? Às vezes, você está numa situação difícil, a situação está ruim, está complicada para você, e você sabe, lá fora, entre as pessoas do seu convívio, você sabe que tem pessoas que estão torcendo para a sua derrota, estão contentes, estão alegres com a sua derrota. É verdade ou não é, pessoal? Mas, igreja, sabe, enquanto essas pessoas estão contentes pensando que você está derrotado, que acabou para você, dentro daquela situação, você vai estar sorrindo. Diga glória a Deus. Não é? Não é legal? Não é gostoso? Quando aí você sabe que você estava passando uma situação difícil e tem lá algumas pessoas querendo o seu mal, desejando o seu mal, pensando que você está derrotado, destruído, e ali dentro daquela situação Deus está te abençoando. Aí você fica quietinho e você fica rindo, você fala: Deus é maravilhoso. Deixa eu pensar que acabou para mim, eu estou bem até demais. Diga glória a Deus. Estava lá choramingando, destruído. Porque quem é que vai para a cadeia sorrir? Ninguém. Sim ou não, pessoal? Certamente ficou triste naquela situação. Mas, meu amigo, imagina a alegria de Pedro quando viu o anjo.
E o anjo falou para ele: levanta, Pedro, ó, calça a sandália, coloca a capa, me segue. Imagina a alegria dele, hein? Enquanto muitos estavam ali torcendo para a destruição de Pedro, para a derrota de Pedro, então Pedro estava seguindo o anjo, estava seguindo Jesus, seguindo a Deus, e certamente estava sorrindo de alegria. Diga glória a Deus. Em nome de Jesus, eu quero declarar nessa manhã, e ainda, igreja, que você esteja passando, estenda a mão para cá. Eu quero declarar agora, igreja, em nome de Jesus, quero declarar nessa manhã, que ainda que você esteja passando um momento difícil na sua vida, ainda que você esteja passando o pior momento da sua vida, mas é neste momento, nesse momento ruim, nesse momento difícil, é aí que você vai sorrir, é aí que Deus vai te fazer sorrir, igreja, em nome de Jesus. Enquanto o mundo lá fora pensa que você está derrotado, destruído, eu estou declarando, é nessa hora que você está se levantando, é nessa hora que as cadeias são quebradas, é nessa hora que você está sendo livre de toda prisão, e você vai sorrir dentro dessa situação. Eu declaro isso, igreja, diga assim: eu declaro